Olá, seja muito bem-vindo ao DC Notícias Web. Você pode acompanhar conosco essa edição através do QR Code que está no canto da tela pelo YouTube. Veja agora os destaques dessa edição. Meia Maratona das Cataratas recebe mais de 4.000 atletas. Contribuintes podem pedir isenção do IPTU em Foz. Fique atento ao prazo. Nosso bate-papo de hoje é com o comandante do Corpo de Bombeiros de Foz do Iguaçu. O DC Notícias Web desta segunda-feira, 8 de maio, já está no ar. Olá, um ótimo início de semana para você. E a gente abre falando que moradores de Foz têm até o fim desse mês para pedir a isenção do IPTU. Imposto Predial e Territorial Urbano. A expectativa do município é arrecadar esse ano 120 milhões de reais com o tributo. O município de Foz tem atualmente 129 mil imóveis comerciais e residenciais. Desses, cerca de 3.500 são isentos do IPTU. A expectativa de arrecadação este ano é de 120 milhões de reais. O morador que pretende solicitar a isenção do imposto tem até o dia 29 de maio para fazer o pedido. Eu estou sem emprego também, né, e doente, estou com problema no braço e não tenho como eu trabalhar para estar pagando, né. Por ela ser uma senhora de idade e ter problema de saúde bastante, né, então será bom para ela e também é para nós que estaremos ajudando ela. Cada 4 anos você tem que renovar, certo? Mas antes você chegava aqui e já renovava com o documento ali, o CPF e identidade. Só que agora eles pediram toda a documentação, inclusive a documentação da casa, da escritura, toda a documentação. Quem tem direito? Todo contribuinte que tenha idades igual ou superior a 60 anos ou doença que impeça de trabalhar e que tenha renda familiar de até 3 salários mínimos e um único imóvel utilizado para a própria residência, além de estar cadastrado no cadastro da assistente social, no cadastro único da assistente social. Esses são os pré-requisitos? Esses são os pré-requisitos para que o contribuinte possa solicitar e receber a isenção do IPTU. Depois de fazer esse pedido, quanto tempo demora para ele ter a resposta, se foi deferido ou indeferido? Excelente pergunta. Muitas vezes o contribuinte ele fica preocupado exatamente com esse tempo, considerando que nós temos, em média, 3.500 solicitações, 3.500 imóveis, o pedido, o processamento do pedido de isenção, por vezes, acaba demorando, às vezes, até um ano, porque nós temos apenas 2 assistentes sociais que fazem esse trabalho de verificação dos processos. Então, todos os processos protocolizados agora até o fim de maio, eles vão até o final do ano e alguns ingressam, inclusive, no exercício seguinte, até a conclusão do mesmo. Então, a gente pede para os contribuintes não ficarem preocupados, demora mesmo em razão do volume. Tá? Então, a gente sempre dá para o contribuinte prazo de até um ano para que ele seja processado. A solicitação pode ser formalizada no portal do município ou de forma presencial por agendamento. O acompanhamento, normalmente, ele faz pelo portal do município no protocolo digital ou através de ligação. Nós temos o telefone aqui ou também o WhatsApp do pessoal que faz o atendimento ao contribuinte e ele pode fazer esse acompanhamento do andamento do processo até a fase final, quando é feita a decisão do processo. Conseguindo a isenção, o contribuinte pode ficar até 4 anos livre de pagar o IPTU, o que não se aplica à taxa de coleta de lixo, que deve ser quitada todo ano. Anote aí os documentos necessários para fazer o pedido de isenção do IPTU. Prova de domínio de imóvel ou contrato de locação, comprovante de residência, folha resumo do Cadastro Único, CRAS, documentos pessoais, RG e CPF de todos os moradores maiores de 18 anos, comprovante de renda ou, se for o caso, declaração de desemprego de todos os moradores maiores de 18 anos, além de atestado médico que comprove a incapacidade de trabalhar de quem está fazendo o pedido ou da pessoa sob a sua responsabilidade, no caso de doença ou deficiência. No dia 8 a 12 de maio, a Corregedoria Nacional de Justiça promove a campanha Registre-se, um mutirão para emissão de documentos, como a primeira e segunda via de certidões de nascimento.
O serviço é gratuito e voltado para pessoas em situação de vulnerabilidade. Em Foz, a campanha acontece no Cartório de Serviços de Registro Civil, na Avenida Juscelino Kubitschek, número 75, no centro. E veja, depois do intervalo, vamos bater um papo com o comandante do Corpo de Bombeiros aqui de Foz do Iguaçu. De volta com DC Notícias Web e hoje recebendo em nossos estúdios o comandante do Corpo de Bombeiros aqui de Foz do Iguaçu, Tenente Coronel Amarildo Roberto Ribeiro, que vem conversar conosco um pouquinho dessas ações do comando aqui em Foz do Iguaçu, que há alguns meses vai receber uma nova sede. Fala um pouquinho desse trabalho. Comandante, seja muito bem-vindo ao DC Notícias Web, pela primeira vez que o senhor está nos visitando aqui na casa. Saudações a todos, saudações André, é um prazer estar aqui no DC Notícias, pela primeira vez, né, depois já estou aqui em Foz, há 1 ano e 3 meses, né, no comando aqui do 9º Grupamento de Bombeiros. E o 9º Grupamento de Bombeiros, que vem trabalhando ativamente aqui em Foz do Iguaçu, vai receber uma nova sede, comandante. Como é que está as obras, todo esse planejamento para essa nova sede? Estamos bastante ansiosos para adentrar a nova casa. Esse novo quartel é um anseio aqui da nossa unidade de já 15 anos. Começaram os trabalhos ainda na época do comando do Tenente Coronel Janke, né, hoje o nosso secretário de Segurança aqui de Foz do Iguaçu, quando ele era comandante lá nos idos, então há 15 anos atrás, começou-se a ideia de ter uma estrutura nova que Foz do Iguaçu merece. E idas e vindas, né, nos órgãos públicos, a situação é um pouco demorada, porque é licitação, você tem que ter o projeto, aí vai todo o estudo. Então estamos finalizando a obra, né? A obra está praticamente concluída, é uma obra de 5.600 metros quadrados, estimativa inicial, né, na licitação foram 19 milhões, mas aí com os aditivos algo em torno de 27 milhões, verba do BID, né, para que pudesse ser executada essa obra. Ela está praticamente concluída, falta a ligação de energia elétrica e o recebimento por conta da Secretaria de Estado de Segurança Pública, para daí a gente adentrar. Ocorrendo isso, nós, logicamente, desde o ano passado estamos trabalhando com o recheio do bolo, a gente fala assim, que é toda a parte de estrutura do quartel, né? A obra está praticamente pronta, porém, móveis, equipamentos, então nós estamos correndo atrás de todos os recursos possíveis para que seja toda ela mobiliada. Boa parte dela já está pronta, então logo a gente tem a liberação por conta dos órgãos do governo que fazem a vistoria e a liberação final, a gente já pretende adentrar e aguardar aí a tão esperada inauguração dessa obra. Comandante, que tipo de serviços que essa obra deve conter e que trabalhos serão feitos nessa estrutura? Essa estrutura é um dos maiores quartéis do Corpo de Bombeiros do Estado, como eu falei, uma obra que já nasce grandiosa como Foz do Iguaçu merece. Então ela tem de diferencial, ela tem uma central de operações que recebe o número 193, muito mais ampla, com muito mais infraestrutura, inclusive para, num futuro breve, receber as ligações da região, né? Hoje nós temos as nossas unidades que pertencem a Foz do Iguaçu, então temos quartéis, aqui 3 só em Foz do Iguaçu, aí nós temos Santa Terezinha, temos Medianeira, temos São Miguel, Santa Helena, né? Então vários quartéis espalhados, então para que de repente 193 seja carreado toda para essa estrutura e tem condições de receber, quiçá talvez algum órgão onde haja possibilidade de repente trabalhar em conjunto.
nós temos lá um auditório com capacidade para 200 pessoas, onde poderemos receber eventos do Corpo de Bombeiros, inclusive de órgãos parceiros, né? As estruturas, tanto do Estado quanto do município, que queiram realizar algum evento, nós teremos condições de receber lá. Temos academia em melhores condições do que nós temos hoje. O bombeiro, para estar em condições físicas, ele tem que estar praticando alguma atividade. Então, tem lá as salas de aula para instrução, para receber cursos, teremos lá. Sem falar em toda a estrutura necessária em termos de alojamentos, uma cozinha industrial, almoxarifados, grandiosos almoxarifados para receber equipamento e material. Algumas estruturas vamos trabalhar, inclusive, em conjunto com o SAMU. A ideia é que o almoxarifado hoje, existe um almoxarifado do SAMU, que fica numa outra estrutura do município, e o do Corpo de Bombeiros, SIAT. Então, para que haja uma estrutura só. Aí vai, além de ter condições físicas de receber, nós vamos ter economia, porque passa a ter um mesmo funcionário para trabalhar para as duas instituições, a economia por parte do Estado e do município. Essas instituições que hoje estão abrigadas na Avenida JK, outra até próxima aqui da Fox TV, da UDC, essas estruturas, elas permanecem ou algumas delas serão desativadas em decorrência dessa nova estrutura? A que deve ser desativada é a da JK. Nós temos ali na Juscelino Kubitschek, com Quintino Bocaiúva, a estrutura administrativa onde eu fico, onde nós temos somente sessões administrativas, lá não tem equipe de atendimento. No passado houve, mas hoje não tem. Então a estrutura mais próxima de atendimento ali é essa aqui, próxima da UDC, aqui do lado, né, onde temos o nosso quartel chamado de Quartel Maracanã. Essa estrutura do Maracanã permanece. Também aquela no bairro Morumbi permanece, e a da Vila A, ela sobe da estrutura antiga para a nova. Então a única que vai ser fechada é essa aqui da JK, que é só uma estrutura administrativa, ela vai para a nova estrutura com muito melhores condições de atendimento e de recebimento ao público, né? Uma outra situação que a gente acabou não comentando. Por exemplo, hoje é acanhada a nossa recepção para receber engenheiros, arquitetos, e empresários, pessoas que vão pedir o boletim de ocorrência na estrutura nova. Isso aí é muito mais amplo, com muito mais aconchegante e condições de um melhor atendimento à população. Pois é, o senhor fala desse trabalho, que o bombeiro faz vários trabalhos e realiza várias atividades aqui em Foz do Iguaçu, em relação à documentação, em relação a esse socorro à população. A população tem hoje no Corpo de Bombeiros um acolhimento, comandante, de certa forma, e uma confiança, porque a gente vê muitas vezes, vou chamar o bombeiro, subiu o gatinho na árvore, vou chamar o bombeiro. Por que esse bombeiro traz tanta confiança hoje à população, comandante? Nós temos uma responsabilidade muito grande, né? Que é a questão de manter esse nível de qualidade de atendimento. Nas pesquisas, ano após ano, o bombeiro atinge cerca de 90%, ou às vezes até mais, de reconhecimento por parte da população pelos seus serviços. E é sempre por do bombeiro de tentar ajudar, de fazer o seu melhor para que possa ajudar aquela pessoa que naquele momento precisa de um socorro. Até mesmo quando a gente tem um serviço que não é muito carinhoso, que é, por exemplo, da fiscalização, onde nós temos que cumprir o nosso poder de polícia de fiscalizar aquela empresa, aquele local, aquela obra, para que ela tenha condições. Não é um serviço muito simpático, porque quem é fiscalizado não gosta de ser fiscalizado, mas é somente com essa fiscalização que a gente evita que situações como ocorreram lá no Rio Grande do Sul, na Boate Kiss, aconteçam aqui no Paraná. Então é por conta das fiscalizações, da nossa cobrança, para que os locais estejam seguros. Então quem é fiscalizado não gosta de ser fiscalizado, mas aquela fiscalização traz segurança tanto a ele quanto às pessoas que vão frequentar aquele local, e é nisso que a gente se preocupa. Então isso nos traz grande responsabilidade, né? O bombeiro é tido, o combate a incêndio, né? Fala de incêndio, lembra do bombeiro, mas hoje o combate a incêndio é uma das atividades que a gente menos faz. Quando nós mais temos combate a incêndio é no período agora de inverno, onde a estiagem, onde tem as queimadas, que normalmente provocadas por pessoas que vão limpar terreno. E mais próximo aí, quando começar, espero que não aconteça, nós estamos num ano bastante chuvoso, graças a Deus, né? Depois de muita estiagem. Se voltar a ter, nós vamos estar sempre falando sobre isso, e evitar o fogo para limpar terreno. Aí, essa é a principal atividade em tese do bombeiro, porque na verdade o que mais o bombeiro faz hoje é atendimento a acidentes de trânsito. Então representa metade, só o acidente de trânsito, metade dos atendimentos do Corpo de Bombeiros é acidente de trânsito. Aí nós temos uma outra parcela,
que é as situações de atendimento pré-hospitalar, que é a queda de mesmo nível, pessoa que cai na rua e acaba se machucando, o acidente de trabalho, as situações de agressão, ferimento, arma de fogo, atos de violência, que representam, então, somente acidente de trânsito e situações de atendimento pré-hospitalar, no geral, eles representam 60% de tudo que o bombeiro faz. Aí temos uma outra percentagem, que é o incêndio, e buscas e salvamentos, né? Principalmente épocas aí de verão, onde temos o serviço de prevenção nas prainhas, e graças a esse serviço de prevenção não ocorrem tantos afogamentos, né? Mesmo assim é uma grande preocupação nossa. Então esse é o enfoque, né? Entra também as atividades de defesa civil quando acontecem os desastres, os vendavais, principalmente na nossa região, alagamentos, né? Como tivemos esses dias, que nossa região, felizmente, sem vítimas, né? Mas situações que causam transtorno. E falando em acidentes de trânsito, essa é uma estatística ainda que preocupa muito. E conversando aqui com o senhor, a gente descobriu que o senhor também é especialista nessa área de trânsito. E nós estamos no mês Maio Amarelo, que chama atenção para essa prevenção em relação ao trânsito, comandante. Ainda é uma grande preocupação também das autoridades. Exatamente. Então, como eu falava para você, nós tivemos a oportunidade, antes de estar aqui, eu trabalhei durante a maior parte da minha carreira em Cascavel, e lá tive a oportunidade de desenvolver o trabalho, né, onde iniciou o programa Vida no Trânsito, lá em Cascavel. Ele é mais antigo ainda aqui em Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu, Curitiba e São José dos Pinhais são as 3 cidades do Paraná que, logo que o programa Vida no Trânsito foi implantado, essas foram as 3 primeiras cidades. Ela tem como enfoque exatamente fazer a prevenção dos acidentes de trânsito. Inclusive esse termo, a gente não gosta de usar, quem faz parte do PVT usa outro nome, sinistro de trânsito, porque quando fala acidente, remete algo ao acaso, aconteceu. Mas a gente sabe que a maioria dos eventos, dos sinistros de trânsito, são situações evitáveis, que aconteceram normalmente por falha humana, por imprudência, por negligência, por imperícia. E esses tipos de sinistros de trânsito levam a ceifar muitas vidas, né? A maior parte dos atendimentos nossos, como eu disse, são os sinistros ou os acidentes de trânsito e ceifam muitas vidas, né? Da ordem aí, somente aqui em Foz do Iguaçu, da ordem de 30 a 40 pessoas que morrem por ano, vítimas de acidentes ou sinistros que poderiam ser evitados se fossem seguidas as medidas, as orientações de prevenção. E o trabalho do Corpo de Bombeiros como participante do PVT é exatamente levar essa conscientização. Estamos no mês propício, o Maio Amarelo é exatamente o amarelo, é de atenção, para chamar a atenção das pessoas de que elas podem mudar essa realidade, mudando o seu comportamento no trânsito. Quando remete a trânsito, a gente já lembra do carro, mas o trânsito é feito de vários atores. Exatamente. É o motorista de veículo, de automóvel, é o motociclista, é o ciclista e é o pedestre. Todos nós somos pedestres em algum momento. E temos uma parcela de responsabilidade, porque não é só o condutor que erra. Muitas vezes eu, como pedestre, também cometo erros quando eu não atravesso na faixa, quando eu não sinalizo a travessia, quando eu atravesso de forma distraída, muitas vezes olhando para o celular. Então tudo isso gera essa quantidade grande de sinistros e a gente só combate mudando o comportamento, com conscientização. E aí a gente trabalha num tripé, que é a parte de educação, né? Isso não é só na escola, a todo momento, né? Para o adulto, para a criança, na criança é mais fácil. Aí depois nós temos a fiscalização, que vai pegar quem não foi sensível à educação. O objetivo não é a multa, mas a multa ela tem o poder coercitivo de obrigar a pessoa que não ouve, ela vai ouvir pelo bolso. E aí nós temos a engenharia, que vai fazer o estudo das vias, e existe uma teoria dentro do PVT que fala que as vias têm que permitir o erro. Então, todas as vias, não só meio urbano, mas também nas rodovias. Que se eu errar, eu não pague com a vida. Posso ter prejuízo material com o meu veículo, mas não vou morrer. E aí entra também a questão do veículo mais seguro, etc. Então, esse é o contexto de que se trabalha no PVT, e é o ano todo. Existe esse mês, e também o mês de setembro, que aí temos a Semana Nacional de Trânsito, que todos os órgãos envolvidos trabalham com mais afinco, porque abre-se as portas, né, dos órgãos de imprensa, de todo mundo para discutir esse tema. Mas o trabalho ele é feito durante todo o ano numa pauta bastante carregada de ações.
é um dever de toda a sociedade se integrar nessas ações e participar para que a gente possa prevenir e salvar muitas vidas também. Exatamente. Então, todos temos a nossa parcela, né? Como eu falei, como ator do trânsito, em algum momento, a minha responsabilidade. Então, quando você faz lá, vai fazer todo o estudo para tirar a sua carteira, lá está escrito, né, no Código de Trânsito Brasileiro, os maiores cuidam dos menores. Então, os veículos maiores, eles têm que ter um cuidado maior. Se eu estou no veículo, eu tenho que cuidar do pedestre, do ciclista. Então, todos nós temos responsabilidade. Nós vivemos numa sociedade muito agitada com a informação. É tudo muito rápido. Nós temos um inimigo muito grande na mão, que é o celular. Boa parte dos acidentes, eles estão pela desatenção, porque a pessoa está no celular. Aquela paradinha ali, para dar uma olhadinha enquanto o semáforo está aberto, não pode, não pode. Ah, mas o veículo está parado. Ele não está parado, você não está estacionado. Você está temporariamente com ele parado no trânsito. E aí aquela atenção que você tira ali acaba prejudicando o teu colega, gera uma irritação de todo mundo, fica todo mundo mais agitado no trânsito. Existe todo um trabalho, né, sendo feito, inclusive o apoio do Ministério Público em alguns locais, né, para que o deixa para lá. Né, você está nervoso, muitas vezes aquela buzinada estressada no trânsito pode chamar a atenção de outra pessoa que também pode estar irritada. Já tivemos morte no trânsito por conta de brigas, discussões em função de uma pessoa sem paciência com a outra. E isso serve para todos, inclusive para mim mesmo. Eu me considero muitas vezes um pouco estressadinho no trânsito, exatamente por fazer parte de todo esse contexto de educação. Você não consegue ver, às vezes, algumas barbaridades, e por vezes a minha mulher já tomou atenção e hoje eu tenho esse cuidado. Ela fala, calma, não buzina, calma, não buzina. Então, exatamente para evitar esse tipo de coisa. Então serve para todos e eu estou me usando como exemplo. Exatamente. Eu também, como agente, sou responsável por isso. Momento de repensar. Tenente Coronel Amarildo Ribeiro, nós gostaríamos muito de agradecer a sua participação aqui no DC Notícias Web, trazendo essas informações preciosas para quem nos acompanha e parabenizar por esse trabalho realizado no comando do Corpo de Bombeiros aqui em Foz do Iguaçu. Muito obrigada por atender nosso convite. Eu que agradeço a você, André, e a todos que estão nos assistindo ao DC Notícias pela essa oportunidade. Esperamos em breve estar na nova sede com vocês fazendo uma matéria lá mostrando o que estará à disposição da população para a melhora dos nossos serviços. Com certeza. Obrigada mais uma vez. O Ambulatório de Feridas abre nesta terça-feira com uma nova sede de tratamento e atendimento especializado, que será entregue pela Prefeitura de Foz do Iguaçu. A unidade está localizada na rua Capibaribe, número 1695, no campus do Iguaçu. O novo prédio abrigava o posto de saúde do campus do Iguaçu e estava desativado. Agora, com mais acessibilidade e adaptações. O horário de atendimento no novo endereço inicia na quarta-feira, das 7 da manhã à 1 da tarde. E veja depois do intervalo, um mar de atletas participa da meia maratona das Cataratas. Colégio Educação Dinâmica. Nosso DNA é excelência. Excelência em educar, acolher, transformar e construir o conhecimento. Excelência em preparar o aluno para buscar os melhores resultados, de forma criativa e inovadora. Educação internacional de excelência, projetos e intercâmbios internacionais para viver novas experiências de forma global. Colégio Educação Dinâmica. Escolhas que definem o seu futuro. E agora a gente fala de um evento que é tradição aqui em Foz do Iguaçu. O Parque Nacional do Iguaçu recebeu nesse domingo um mar de atletas para a 14ª Meia Maratona das Cataratas. E eu fui conferir. Ainda era madrugada quando os milhares de atletas seguiram para as Cataratas do Iguaçu. Filas de carros e de corredores até o ponto de largada da meia maratona. O dia foi perfeito, temperatura agradável para mais uma edição de uma das corridas mais encantadoras do país. Mais de 4.500 atletas largaram em duas categorias, 21 quilômetros para os mais preparados e a de 8 quilômetros. Esta
eu tive mais uma vez a oportunidade de testemunhar resistência, que até que não estava tão ruim. A prova é considerada uma das mais bonitas do mundo e tem como pano de fundo as Cataratas do Iguaçu, maravilha mundial da natureza, o que atraiu atletas de 6 países e 459 cidades. Com esse mar de gente foi realizada mais uma edição da 14ª Meia Maratona das Cataratas. Emoção que tomou conta dos participantes que vieram de diversas regiões do país e também da tríplice. A diversidade, mais uma vez, foi marca da meia maratona. Aliás, essa é a identidade de Foz do Iguaçu, o que trouxe um clima ainda maior de energia e, é claro, de emoção. Essa energia, a natureza, as pessoas, uma emoção surreal. Eu me emociono. É surreal, a imagem aqui, a energia é maravilhosa. É a primeira vez? Primeira vez, eu estou muito emocionada. Por causa desse clima, dessa gente, desse povo, é maravilhoso a sensação, é muito bom estar aqui. É a primeira vez? É a terceira vez já. Vou voltar mais vezes? Com certeza, Rio Grande do Sul vai estar presente aqui mais vezes. Teve até corredores fazendo referência aos pioneiros da criação do Patrimônio Mundial Natural, fantasiados de Santos Dumont e Frederico Engel. Foram os amigos Marcos Kidrick e João Batista de Andrade, de Foz do Iguaçu. O encanto de correr no Parque Nacional do Iguaçu atraiu gente de vários estados brasileiros, de outros países. Alguns pela primeira vez, outros já têm história com a tradicional corrida. Essa é a primeira vez que vem participar da meia maratona? Não, não é a primeira não, acho que já é umas 10 já. Qual foi o sentimento hoje de participar mais uma vez aqui em Foz do Iguaçu? É muito bom, muito emocionante. Aqui é o lugar mais bonito do planeta. Aqui é muito gostoso correr aqui, demais mesmo. Quantos quilômetros o senhor fez? 21. Emocionante, né? É muito bom, aqui é abençoado aqui. Vai voltar outras vezes? Se Deus quiser, enquanto Deus me der vida, eu estarei voltando. Correr aqui dentro não dá para falar. É uma maravilha. É uma maravilha, é emocionante, é tudo. Eu venho todo ano praticamente, né? Quer dizer, desde que vim a primeira vez fiquei apaixonado. E já também falei que, além no Brasil, é a melhor meia maratona que existe. E eu estou arrepiando. Olha. Eu diria que no mundo é da Disney, porque já participei também umas 5 vezes, me parece 5. E segunda é a daqui das Cataratas. É a melhor meia maratona do Brasil que eu conheço e recomendo para todo mundo. O sucesso da 14ª Meia Maratona das Cataratas já indica que será a próxima edição, que certamente eu estarei presente novamente. E o DC Notícias Web dessa segunda-feira fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e acompanhe nas nossas redes sociais oficiais também todas as informações do dia. Até lá!